sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção. Lembra do texto É Mentira, do conto, que está na página 274 do livro didático de português, nas últimas partes, onde eu tenho um projeto de leitura. O livro de vocês traz um projeto de leitura. Então, eu pedi que vocês lessem o texto e depois respondessem as questões no caderno. Então, vamos para as correções. A questão de número 1. Quais são as personagens principais? Então, eu tenho os principais personagens ou as principais personagens, porque personagens eu posso dizer tanto as quanto os, tá? Eu coloquei as principais, porque o texto envolve mais quem ali dentro da história. A princesa, que era a filha mentirosa do rei, e os 3 irmãos, né? Porque a princesa contava mentira, o rei queria ajudar a sua filha a parar com isso, e quem tentou fazer isso, que eles deram mais ênfase no texto, que eles falaram de um por um, foram de quem? Dos 3 irmãos. Então, por isso que eu coloquei que estes 3 aí são as principais personagens, ok? Então, se você colocou um a mais, você pode ter colocado algum secundário, que não fala tanto. Então, o principal é aquele que mais fala no texto, mais participa, mais participativo. O que acontece na história? Então, eu fiz um resumo. Olha se você fez igual a mim. Se não, você pode deixar a sua resposta, desde que tenha a ver com o contexto, tá? Uma princesa que tinha o hábito de contar mentiras é surpreendida por um rapaz que consegue, através de uma mentira, fazer com que ela dissesse a verdade e que parasse de mentir. Né? Por quê? Porque no texto ela falava muita mentira, tinha o hábito de mentir muito. Ela foi surpreendida por esse rapaz lá no estábulo, lembram? Ele contou uma mentira, através dessa mentira, ela o desmentiu, então falando a verdade, né? E a partir desse dia, ela parou de mentir, tá? Se você fez algo diferente, mas que tem a ver com o texto também, eu considero como certo. Em que tempo e em que lugar se passa a história narrada? Então, eu coloquei durante o dia, porque não fala exatamente, mas não sabemos, até mesmo pelas imagens que traz, né, quando ela está no estábulo, que é durante o dia, ok? E o lugar, no reino e no estábulo do reino, né, que foi onde tudo aconteceu, que ela passou a dizer a verdade, não mais mentir, ok? Se você encontrou e achou importante colocar um outro tempo, um outro lugar, não está errado, tá? Qual o tipo de narrador da história? Então, é um narrador observador. Por quê? Porque lá no início ele começa como a história. Era uma vez, não é isso? Então, quando se inicia a história dessa forma, era uma vez, eu tenho um narrador observador, porque ele vai apenas contar, a não ser que depois, ao passar do tempo, ele se inclui na história. Não é o caso do texto É Mentira, tá? Ele conta a história. Okay? Então, vai ser narrador observador. A maioria da parte ali do texto, ele apenas conta a história, ok? O narrador conta de fora ou ele também é um dos personagens? Então, ele conta de fora, ou seja, não participa da história, tá? Por isso que ele é um narrador observador. O texto é uma adaptação de um conto popular. Relembrando nossas aulas presenciais, o que é um conto popular? Eu lembro que eu comentei com vocês nas nossas aulas lá de fevereiro o que era um conto popular, início de março. Então, um conto popular são histórias geralmente contadas que podem ser adaptadas para a escrita. Então é isso, o conto popular nada mais é do que um conto mesmo, gênero textual normal de um conto. Porém, a única diferença dos contos maravilhosos, os contos sobre princesas e príncipes, que o conto popular, ele envolve algo que tem a ver, por exemplo, com o nosso folclore, ou com alguma coisa, algum mito, né? Igual, por exemplo, no caso do texto que foi adaptado de um conto popular. Falava ali sobre o quê?
uma princesa que mentia, só que ela mentia, assim, a mentira dela era uma mentira, digamos assim, impossível de se acompanhar, impossível de fazer, porque as mentiras eram tamanhas, né, fora da realidade. Eu acho que ninguém mente daquela forma, tá? Então, conto popular são histórias mais contadas oralmente, né, através mesmo da fala, e que podem ser adaptadas para a escrita. Se você pesquisou, colocou algo diferente, não tem problema. Bom, em sua opinião, qual foi a pior mentira da princesa? Então, é uma resposta pessoal. Eu acho que todas são mentiras extravagantes, não é verdade? São mentiras gigantescas, porque mas tem uma que me chama a atenção, que ela fala que o touro mastigava ferro, não é isso? E outras coisas, e cuspia joias. Bom, eu achei essas aí interessante e achei muita mentira, porque quem dera se fosse assim, todo mundo ia querer ter um touro assim, né, para ter muitas joias e ter, obviamente, muito dinheiro. Mas você pode ter colocado qualquer uma, porque é uma resposta pessoal. O rapaz não pôde continuar. Nesse trecho, o verbo pôde está em qual tempo verbal? Então, está no pretérito perfeito. Ele pôde, tá? No texto, predomina o discurso direto ou indireto. Exemplifique através do texto. Eu coloquei só o discurso, não exemplifiquei, mas eu vou explicar para vocês. Então, predomina o discurso direto por haver diálogos, ou seja, conversas diretas entre os personagens. Então, justifiquei. Exemplificar eu poderia tirar, vocês poderiam tirar qualquer parte do texto em que há um diálogo. Aqui mesmo eu coloquei assim, ó, meu pai toma banho todo dia e nunca cresceu figo na cabeça dele. É uma parte, tá vendo, travessão? É uma parte do diálogo que ela tem com o rapaz lá no final do texto. Então aqui pode seguir até de exemplo para a questão número 9. Vocês poderiam colocar qualquer parte de um diálogo do texto que vocês estariam usando discurso direto. Lembra? Discurso direto é a conversa entre os interlocutores, a conversa entre duas pessoas. O indireto é quando o autor, o narrador, conta, fala para o personagem. Bom? Meu pai toma banho todo dia e nunca cresceu um fio na cabeça dele. O verbo toma está em qual pessoa? Terceira pessoa do singular. Ele toma ou ela toma. Eu coloquei ele ou ela porque pode ser qualquer um dos dois. Neste caso seria ele porque ela está se referindo ao pai dela, tá? Mas tanto ele ou ela. Então, terceira pessoa do singular. Ele ou ela. Como o pai da princesa conseguiu fazer com que sua filha parasse de contar mentiras? Então, o que ele fez? Prometendo uma parte do seu reino e a mão de sua filha ao rapaz que conseguisse contar uma mentira maior que as mentiras de sua filha e conseguisse que ela falasse a verdade, não é isso que acontece? Ele prometeu metade do reino, a própria mão da filha em casamento, se a pessoa conseguisse contar uma mentira maior e conseguisse fazer com que ela falasse a verdade. Bom? Se você colocou algo diferente, com outras palavras, mas que tem a ver com o texto, correto. Eu considero. Tá? Depois ele cospe tudo em forma de joias. No trecho acima, o verbo cospe está em qual modo verbal? Então ele está falando, olha só, presta atenção. No trecho acima. Então é no modo indicativo. Por que não está no imperativo? Geralmente cospe, né? Pode estar no imperativo, vai depender do que? Da frase. Olha como que está a frase. Depois ele cospe. Então, é uma coisa real que aconteceu, que está acontecendo. Então, eu tenho o modo indicativo, algo que eu dou certeza. Agora, se eu falasse assim, cospe essas joias, aí eu estaria usando o modo imperativo, porque eu estaria dando uma ordem ou fazendo um pedido. Mas a partir do momento que eu falo, que eu conto alguma coisa de alguém, ó, depois eu estou falando de alguém, depois ele cospe tudo em forma de joias. Tá vendo? Depois ele cospe tudo em forma de joias. Então eu estou usando o modo indicativo. Tenho certeza do que eu estou falando. Agora, se eu dissesse assim, cospe tudo, aí eu estaria dando uma ordem ou fazendo um pedido. Aí seria o modo imperativo, ok? Mas aqui, modo indicativo.
Então depende muito do contexto, tá vendo? Da frase. Disse que realizaria a tarefa. Nesse trecho, o verbo em destaque encontra-se em qual tempo verbal? Então, no futuro do pretérito, tá? Realizaria. Bom, futuro do pretérito. Mas eu fiquei feliz porque as raposas eram seu pai. Explica o motivo da palavra destacada ser usada dessa forma na oração acima. O que eu quis dizer? Junto, sem acento. Então, na frase, o porquê, aí aqui até usei o porquê junto com acento, porque eu estou falando aqui é um substantivo. Então, na frase, o porquê, né, tem o valor de pois, tá? Sendo uma causa e ou uma explicação aqui, ó. Mas eu fiquei feliz, pois as raposas eram seu pai. Então, eu posso fazer essa substituição. Quando eu posso fazer essa substituição, geralmente a minha frase tem o efeito de uma causa ou de uma explicação. Assim sendo, eu uso o porquê junto, sem acento, ok? Turma, eu gostaria de relembrar com vocês um conteúdo que nós já estudamos anteriormente, ainda nas nossas aulas presenciais. Porque agora, a partir de agora, eu vou fazer revisão da unidade 1 do livro de vocês, do livro didático, e da unidade 2, até uma certa parte, as quais foram dadas lá no início do ano, tá? Que eu passei para vocês. Então, eu passei essa matéria, linguagem verbal, não verbal e mista. Vamos ler, então, vamos relembrar quais são essas linguagens. Quando eu digo apenas proibido estacionar, eu tenho uma linguagem verbal. Quando eu uso apenas um símbolo ou uma imagem, eu tenho a linguagem não verbal. Quando eu uso os dois, tanto o símbolo ou uma imagem e a escrita, eu tenho a linguagem mista, não é isso? Então vamos relembrar. Linguagem verbal é quando usamos a escrita ou a fala para nos comunicarmos. Já a linguagem não verbal é quando usamos símbolos para nos comunicarmos, como placas, figuras, gestos, cores e sons. A linguagem mista, quando utilizamos textos, uma linguagem verbal, e imagem, a linguagem não verbal, ao mesmo tempo, como charges ou anúncios de propaganda. É considerado que uma linguagem mista. Olha este caso aqui. A avó, provavelmente, né, está falando: obrigada pela visita, meus netinhos. É a avó que fala netinhos. Eu fico muito feliz. Então, ela tem essa fala, na verdade. Então, aqui, nesse quadrinho, eu tenho a linguagem verbal e tenho a linguagem não verbal, porque eu tenho as crianças mexendo aqui nos tablets ou celulares e eles nem respondem à avó, né? Então, eu tenho os dois, eu tenho a imagem e eu tenho a escrita. Então, reparem que neste caso eu tenho a linguagem mista, a mesma coisa aqui, quando eu tenho um símbolo, não é verdade? E eu tenho a escrita. O que significa esse símbolo? Proibido estacionar. Quando eu tenho só a frase proibido estacionar, eu tenho a chamada linguagem verbal. Quando eu tenho somente a placa, né, quando nós vamos tirar carteira, nós temos que aprender todas as placas. Quando eu tenho somente a placa, eu tenho a linguagem não verbal. E é muito importante saber todas as placas, porque nem sempre vem o símbolo com a frase. Às vezes eu tenho apenas a placa, tá? Uma dica para vocês daqui a alguns anos, quando vocês forem tirar carteira de motorista. Então, aqui, linguagem verbal, aqui, linguagem não verbal e aqui, linguagem mista, porque eu tenho os dois. Acredito que vocês lembram direitinho dessa parte que nós aprendemos, não é verdade? Acho que não tem muito mistério e não é complicado. Então, eu deixei para vocês o exercício da página. Olha, lá no início do livro tem essa atividade aí que nós não chegamos a fazer. Então, eu gostaria que agora vocês fizessem, tá? Essa página 12 traz uma atividade, mas eu gostaria que vocês lessem o que vem antes, na página 11.
A 13 e a 14 também é só leitura, na verdade é mais umas imagens. E na 15 eu tenho uma pergunta, na qual eu gostaria que vocês respondessem também no caderno. E eu deixei, então, já que são poucas atividades complementares no próprio PowerPoint, tá? Então aqui, ó, observe a tirinha abaixo. Eu tenho essa história e aí me pergunta qual é a linguagem que eu tenho, verbal, não verbal ou mista. E na número 2, por que eu estou falando dessa atividade? Porque eu quero que vocês criem uma historinha para essa tirinha aqui. Fazendo isso, vocês vão ter que fazer como? Como que eu vou fazer, professora? Vocês não precisam desenhar o Cascão e o Cebolinha, porque eu também não sei, tá? Vocês podem fazer um balão e apenas representar um menininho para ser o Cascão e um menino para ser o Cebolinha. Não precisa ser igual, não, tá? Se você souber, é ótimo. Se não, sem problema. E a partir do momento aqui, ó, vocês podem até colocar legenda, tá? Em vez de também fazer balão. Vocês podem colocar legenda, ou vocês podem também colocar balão como se eles estivessem falando. E aí, o que eu quero que vocês façam? Em cada quadrinho, vocês vão fazer uma fala, seja deles, ou seja, uma legenda aqui em cima, tá bom? E vocês vão enviar para mim essa história. Eu quero ver a criatividade de vocês, tá bom? Então, eu quero essa historinha que vocês enviem para mim, para eu poder ver como que ficou a historinha de vocês. Olha, tem muita gente ainda me devendo atividade. Eu estou aqui aguardando as atividades de vocês, da propaganda, lembram da carta? Então, eu estou aqui aguardando, ansiosa pelas atividades, ok? Então, aí eu vou deixar mais uma atividade para vocês me enviarem, combinado? E também vocês vão continuar fazendo as outras atividades que eu deixei também como complemento desse conteúdo, bom? Sobre linguagem verbal, não verbal e mista. Essa linguagem aqui, ó, formal, informal, nós aprendemos também em variedade linguística. Super tranquilo de fazer, ok? Bom, turma, eu termino por aqui, tá? E lembrem-se, juntos no caminho certo.